Ana Cortês, que vai fazer a palestra sobre Há muitas moradas na casa do Pai. E como sempre nós sorteamos um trecho de Vinha de Luz, que é um livro do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E caiu hoje o número 54, intitulado Fariseus. E as palavras de Jesus são as seguintes, em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Fermento é aquele material para o pão ser feito, aquilo que vai sendo desenvolvido. E o fermento dos fariseus é justamente aquele fermento que se propaga e tem um alcance universal em relação à terra. É isso que Emmanuel vai dizer. Fariseu, começa o texto, ainda é todo homem presunçoso, quer dizer, todo homem orgulhoso, dogmático, a pessoa fechada em dogmas. Reparem que a palavra dogma tem dois sentidos fundamentais. O sentido de verdades firmes e o sentido de verdades indiscutíveis. A perspectiva espírita, se tem verdades que considera firmes, não as tem indiscutíveis. Tudo se pode discutir, porque a perspectiva espírita é uma perspectiva aberta à racionalidade. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Quer dizer, todos os templos. Tem seus fariseus, inclusive os centros espíritas, não é infenso, não está livre do farisaísmo, não está livre do orgulho. Nós todos ainda não conseguimos realmente ser humildes. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que espousou, quer dizer, que aceitou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Esse trecho é muito interessante. Intenta torcer as próprias leis universais. É o que se via ainda há pouco no seio da Igreja Católica. Naquela discussão entre evolucionismo e criacionismo. É interessante notar que a Igreja deu um passo à frente com o Papa Francisco, que recentemente aceitou de público na Pontifícia Academia de Ciências. Aceitou como palavra da Igreja a teoria evolucionista, que é uma teoria óbvia. E notem o que é o sectarismo religioso. Darwin retardou por 30 anos a difusão dessa teoria, porque sua esposa era evangélica e lhe pediu para não divulgar aquela pretensa heresia. Jamais comparece o fariseu ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor
de considerações especiais. É interessante a pessoa se considerar privilegiado, dotado de privilégios especiais, inclusive na organização humana, é muito dessas organizações terrenas. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Daí Jesus se referir ao fermento dos fariseus. Porque qualquer ideia que seja, do bem ou do mal, fermenta, quer dizer, prossegue, se propaga, irradia. E é uma irradiação energética, de natureza eletromagnética. E na vida espiritual, Dani perguntava ainda há pouco como é. Na vida espiritual ainda somos seres materiais, apenas a matéria quintessenciada, e sobre se o eletromagnetismo persiste no estado de espírito puro ou não, é uma questão aberta. O que é certo é que o espírito puro, em alto nível evolutivo, já não tem forma, já não tem matéria, aí sim tem a imagem e semelhança de Deus. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Recomendou cautela em se tratando da influência deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstas da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Pronto, então vamos ouvir agora, depois da prece inicial, nossa Suzana Cortês, e o computador tem me chamar Su Cortês. E é Wagner, vem Wagner. Fazer a prece. Agradecidos, Senhor, por aqui estarmos nesta noite, buscando todos nós, unidos através de um pensamento único, ouvirmos os teus ensinos de amor, para que através deles, Jesus, possamos ter força, coragem, determinação para cada instante das nossas vidas procurarmos sermos melhores do que somos hoje. Que os teus emissários de amor envolvam a nossa irmã que fará uso da palavra desta noite, e que todos que aqui se encontram possam receber de ti os teus eflúvios de luz, de amor e de paz. E que esta imensa paz que vem de ti, Jesus, possa nos acompanhar por hoje, por amanhã e por todo sempre. Que a tua paz nos acompanhe. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação retornar a essa casa para falar de um tema como este que está aqui exposto, ilustrado por essa imagem com várias moradas,
com vários planetas, não é? Para que nós possamos começar a dimensionar qual a profundidade ou qual a grandeza dessa mensagem de Jesus, que está no Evangelho de João. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Fala proferida há milênios, né? Há mais de 2000 anos, né? E que é profundamente atual. E a necessidade de nós, a partir do conhecimento espírita, procurarmos pensar e entender qual o significado disso para a nossa existência, para a nossa passagem na Terra, e mesmo para, quando estivermos desencarnados, a necessidade dos esforços que temos que empreender para que essa consciência da pluralidade dos mundos, da ideia de que há muitas moradas no sentido de casa, no sentido de habitação, no sentido de local onde nós nos identificamos em relação ao nosso grau de evolução, de adiantamento. E a casa do meu Pai aí enquanto universo, tão grande que desafia a nossa própria inteligência, a nossa capacidade de pensar. É tamanha a grandeza que não damos conta, nem a própria ciência terrena. A cada dia, novas reportagens são publicadas. A gente pode perceber isso nos jornais científicos, nos jornais de divulgação científica, em que novos planetas são descobertos, não é? E esse número já ultrapassa, na verdade, já são milhares, não é? Então, a reflexão para nós, e eu convido a todos para fazer essa pequena viagem na noite de hoje, para que a gente possa ter a consciência de como nós somos pequenos, nessa grandeza de casa, que é a casa do meu Pai, que é o universo. Nós somos muito pequenos, mas muito pequenos, em toda essa dimensão. E eu vou trazer a voz da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, a partir de um livro que foi psicografado pelo próprio Chico, em 1936 ou 37. A gente vai atestar essa data, porque ela está aqui no slide. Chico pede para a mãe dele, porque todo mundo sabe que a mãe de Chico desencarnou quando ele era muito pequeno. Chico tinha aproximadamente, eu acho que 5 anos, quando sua mãe desencarna. Quando Chico já estava com 20 anos, e ele já iniciou o processo de psicografia, ele pede, há uma comunicação de sua mãe, e ele pede para sua mãe que, quando fosse possível, que ela pudesse dar notícias, não é, do plano o qual ela habitava. E ela, com muito carinho e amorosidade, faz esse relato num livro intitulado Cartas de uma Morta. E eu vou utilizar esse livro, mas não é só esse livro que eu vou utilizar. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu confesso que quando eu comecei a ler, me chamou muita atenção, me despertou muitas reflexões. E eu gostaria de convidar todos para fazer essa reflexão. Então, nós vamos embarcar juntos nessa viagem reflexiva, deixando um pouco os problemas, deixando um pouco as nossas inquietações do dia a dia, que eu tenho certeza que são várias e de diferentes naturezas, não é? Mas isso acontece porque nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Essa é a nossa condição. Não adianta. Nós ainda não chegamos num grau para habitar um mundo de divindade, onde o mal não existe, e a beleza é eterna, a harmonia é eterna e constante, onde não há perturbação. Essa não é a nossa condição. Nós somos já organicamente perturbados. Basta ver os medicamentos que precisamos, as doenças que somos acometidos. O nosso próprio corpo físico já revela essa perturbação que está em nós. E como Jesus nos ensina, todos os males, na verdade, não advêm da matéria biológica ou dos átomos orgânicos propriamente, mas advém do espírito. Advém de quê? Das nossas inquietações, dos nossos conflitos íntimos, e a matéria física, nós que estamos encarnados, como uma oportunidade de depuração dessas mazelas íntimas que ainda habitam em nós. Então, nós vamos começar essa nossa pequena viagem reflexiva a partir da leitura do trecho do Evangelho de João, em que a frase de Jesus está registrada. Então, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Nós podemos inferir uma série de lições e ensinamentos a partir dessa fala de Jesus. Por que essa história de ir e voltar? Por que eu vou preparar? Por que onde tu estejais, eu lá estarei? Onde lá, vós estejais, perdão, eu lá estarei. Primeiramente, é importante nós percebermos a dimensão dessa universalidade enquanto família, de como nós estamos conectados uns com os outros, de como não adianta eu ser feliz se aquele que eu amo não é feliz. O céu vai ficar muito triste. O céu não pode ser feliz se aqueles que nós amamos estão infelizes. Basta dizer, por exemplo, a posição de um espírito de alta envergadura moral como Bezerra de Menezes, que quando desencarna, ele recebe o convite para habitar esferas mais evoluídas pela própria mãe de Jesus, mas ele não hesita e ele quer manter-se ligado ao planeta Terra, pelo seu investimento, pelo seu trabalho e pelos seus esforços para a melhoria de nós. Por tantos queridos, por tantos afetos que habitam nesse planeta e que são de sua grande preocupação. Então, primeiramente, essa ideia da grande casa, que é a casa de meu pai, em que todos nós estamos inevitavelmente interligados. Inevitavelmente. Vou investir na minha melhoria, eu vou fazer todos os esforços porque eu quero progredir, porque eu quero me aperfeiçoar. Eu acho que é isso que todos nós pretendemos e que nós fazemos. Mas eu tenho que me lembrar que existem os meus semelhantes, aqueles afetos conquistados ou os afetos que ainda não estão conquistados e que eu não vou conseguir me harmonizar. Eu não vou conseguir. Não seria bem harmonizar, mas eu não vou conseguir encontrar essa plenitude de felicidade se eles também não estão felizes. Eu sei que existem mães aqui, que existem pais aqui, que amam seus filhos, que basta algo que risque o coração de um filho, que perturbe o coração de um filho para doer imensamente no pai, na mãe, no avô, na avó. Essa dimensão da família terrena enquanto laços de sangue é um ensaio do que nós vamos viver quando nós nos tornarmos espíritos mais elevados do que venha a ser essa família universal. A diferença é que nós não perturbamos o nosso coração. A diferença é que nesse estágio o nosso coração não se perturba. Ele enxerga com mais afabilidade e doçura, com mais paciência, esperando o momento do nosso despertamento. Então, nesse sentido, interessante observar a preocupação de Jesus para conosco aqui. Primeiro, a ideia de que existem várias moradas. Isso está muito claro. E essas moradas, elas correspondem ao quê? Eu falei rapidamente, ao nosso grau de adiantamento, ao nosso grau de evolução. No nível em que nós estamos, os contrastes são necessários. Eu falava das perturbações no corpo físico, as perturbações do dia a dia, da vida social, e as perturbações da vida íntima. Esses contrastes fazem parte de nossa existência. Nós precisamos, para apreciar a luz, nós precisamos entender o que é viver na sombra. Para que busquemos essa luz, para valorizarmos a saúde, precisamos da doença. Muitas vezes não valorizamos aquilo que nós temos e basta que percamos para que comecemos a refletir. Basta que haja alguma mácula no nosso corpo físico, basta que haja alguma perda de um ente querido, para que comecemos a valorizar aquilo que não observávamos. Então, diante da nossa condição, esses contrastes ainda são necessários. E vocês devem se perguntar, mas por que para valorizar a luz eu preciso da sombra? Não é? Por que para valorizar eu preciso? Não é que eu preciso sofrer. Não é a necessidade do sofrimento. Mas a necessidade que nós temos de dar respostas diferentes. E é nesse momento de dificuldade de contraste que nós somos requisitados sempre a responder diferentemente. Deixando atrás
deixando para trás esse homem velho que habita em nós. Esse homem velho teimoso, egoísta, orgulhoso. Falávamos dos fariseus. Os fariseus motivados pelas paixões, pelo orgulho, por essa presunção danosa, porque só faz enxergar aquilo, só faz enxergar é a única maneira de ver, daí a ideia de ponto de vista, é aquilo que é personalista e não na dimensão de uma fraternidade. Então nós precisamos, exatamente porque nós nos perturbamos, porque se não nos perturbássemos, não precisaríamos. Nós reagimos ainda no calor das paixões, de forma agressiva. Como a nossa sociedade ela tem se deixado brutalizar. Eu escutei uma história hoje de manhã de uma pessoa que estava num acidente com uma moto e a moto bateu em seu carro e, ao mesmo tempo que bateu em seu carro, bateu em outro carro que estava estacionado. A pessoa que era o dono do carro que estava estacionado, portanto não estava no veículo, mas estava próximo, e quando escutou o barulho saiu. Quando viu o motoqueiro no chão, pasmem, a atitude não foi de: será que ele está bem? Está precisando de algum socorro? A atitude foi de xingamento, inclusive para dizer: como? Danificando o meu carro. Entende? Não podemos condenar essa pessoa por agir dessa forma, mas isso revela o quanto que nós estamos à flor da pele em matéria de irritação, em matéria de agressividade. Claro que esse irmão não deseja o mal do outro. É tanto que depois que apaziguou a situação, ele foi perguntar se precisava de algo, mas a sua primeira reação é no plano do egoísmo, é o meu carro. Entre um carro e uma vida é o meu carro, e não para saber se o outro estava passando bem, ou mesmo para acudir o motoqueiro. Então, essa é uma pequena exemplificação de como nós estamos, a que ponto nós estamos nos deixando levar. A violência não é de hoje, a brutalidade não é de hoje. Houve momentos na humanidade em que éramos muito mais brutais do ponto de vista social. Inclusive as leis eram leis que valorizavam a brutalidade, o olho por olho, dente por dente. Basta a gente ver a evolução do direito para observarmos o quanto que conquistamos, né, alguns espaços na direção de preservar a vida, de valorizar a vida, de respeitar a própria vida. Ainda não chegamos numa condição ideal, mas já evoluímos. Ainda que a maldade habite em nós, ainda que esse furor agressivo, que essa disposição para agredir, e isso acontece inclusive dentro de casa, como nós estamos reagindo com os nossos familiares, com os nossos semelhantes, às vezes de forma impaciente, às vezes o tom de voz, ele é cortante, ele não é paciente. Não é? Então, nesse sentido, é que, quando tudo isso, para falarmos do nosso grau de adiantamento, o que vibra no nosso coração corresponde ao mundo em que devemos habitar. Sobretudo nós, porque nós não somos espíritos missionários. Diferentemente de espíritos missionários que reencarnam em mundos menos adiantados do que sua condição moral, para ajudar no adiantamento daquele mundo. Essa não é a nossa condição, porque nós não somos espíritos de alta envergadura moral para habilitar o planeta Terra, nós não somos espíritos missionários em que nossa encarnação tem essa função de humanidade, mas a nossa função é nas pequenas tarefas do dia a dia, nos pequenos agrupamentos dos quais nós fazemos parte. Então, quando Jesus profere e deixa muito claro a ideia de que há muitas moradas na casa de meu Pai, podemos sintetizar brevemente 2 ensinamentos. Essa ligação entre nós, fazendo parte dessa grande casa de nosso Pai, casa que está construída em diferentes estágios. E esses estágios, eles se identificam com a nossa condição moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, muitos de vocês conhecem o capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo 3, que corresponde ao que está no Livro dos Espíritos também, e outras obras da doutrina, lá Kardec faz uma categorização
geral a respeito dos mundos. Vocês lembram disso? Os 5 mundos, lembram? Vamos relembrar esses 5 mundos. Mundos inferiores, mundos de prova e expiação, provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e mundos celestes ou divinais. Então, rapidamente, o que vai diferir um mundo do outro? Não é? Essa categorização não pode ser vista de forma estanque, de forma fechada. Não é? Mas o que acontece é que, o que vai diferir um mundo do outro? Exatamente a existência e a relação entre o bem e o mal, falando de maneira geral. Então, nos mundos inferiores não existe a noção de bem. As pessoas não sabem o que é isso. Então, são mundos mais bárbaros, mundos em que nem a noção de beleza ela existe. Beleza enquanto algo divino, algo que toca a alma, algo que faz a nossa alma sublimar-se diante do belo. Não existe. As feições físicas são grosseiras. Não existe essa noção de direito, no sentido de colocar-se no lugar do outro, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para comigo. Não existe lei de justiça. Então, são mundos realmente bem mais atrasados do que o nosso mundo. A inteligência, por sua vez, não é numerosa como no nosso planetinha Terra, que é um planeta de provas e expiações. É um planeta em que a noção do bem ela existe, porém o mal predomina em relação ao bem. O mal predomina. O mal predomina ao bem. E o que acontece? Existem alguns aspectos mais evoluídos, como a própria inteligência. Por que o nosso planeta? Meu Deus, mas eu vejo tanta brutalidade, tanta barbárie. Basta ligar a televisão, abrir os jornais, acessar um texto na internet para ver quanto de brutalidade existe nesse mundo. Porque o mal habita em nós. Mas nosso planeta não pode ser considerado um mundo inferior, porque nós temos inteligência suficiente para desenvolver-nos e para alcançar e para trabalhar a ideia do bem, para aceitar a ideia do bem, inclusive para evoluirmos tecnologicamente. Não é? No mundo de regeneração, é o mundo o qual o planeta Terra, na verdade, essa condição de mundo de regeneração será o próximo estágio do planeta Terra, que não é algo que tem data marcada para acontecer. É muito importante lembrar disso. Por que não tem data marcada para acontecer? Porque vai depender de nós, dos nossos esforços, do nosso trabalho, da nossa condição, da nossa boa vontade, né, de nos deixarmos influenciar e nos deixarmos, na verdade, realizar a lei de amor, de justiça e de caridade. De justiça, amor e de caridade. De praticarmos essa lei. Isso vai depender de nós. No mundo feliz, o bem, ele predomina em relação ao mal. E nos mundos divinos ou celestes, não existe o quê? O mal. Não existe. Não existe perturbação. Nós ainda precisamos percorrer um longo caminho para chegar lá. É preciso muito trabalho, é preciso doação, é preciso resignação, humildade. A mensagem de hoje foi tão oportuna citar os fariseus. Quantos fariseus que estão espalhados aí, nos mais diferentes agrupamentos humanos? O que há de fariseu em nós, se pensarmos nos fariseus como a representação do orgulho e da vaidade e do dogmatismo, a resistência à mudança, a resistência em aceitar que precisamos responder diferentemente, não é? Então vamos adiantando aqui na nossa reflexão, vamos conhecer, vocês vão gostar e recomendo que leiam. O livro é possível fazer o download na internet, caso não possam adquirir o livro. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1935.
Então, psicografado pelo próprio Chico. Há um texto de Chico que fala qual foi a motivação para a existência desse livro, bem como de sua mãe. E ela começa a falar sobre o planeta Terra. E ela diz o seguinte: é toda a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo. Mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros e repletos de amargura, para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredouras que a evolução do sentimento e do raciocínio pode facultar, permitir escolher. Para as almas acendradas no amor, a Terra é bem o recanto do exílio e das sombras. O que seriam as almas acendradas no amor? As almas que ainda resistem, as almas que ainda são grandes aprendizes dessa matéria que é o amor, desse grande tema, desse tópico, dessa realidade, dessa necessidade, que é uma necessidade de todos nós. Caberia talvez uma enciclopédia com inúmeros volumes sobre o amor. Se é que eu posso falar de enciclopédia nos dias de hoje? Sim. Tá quase uma metáfora falar em enciclopédia, não é? Aquele livrão que nós carregávamos, ocupava a nossa prateleira, entende? Então, caberia não só um dicionário de amor, mas uma enciclopédia com inúmeros volumes para pensarmos o que é o amor. Nossa visão de amor ainda é muito equivocada, porque o nosso amor está muito ligado às paixões, está muito ligado a cobrar do outro e querer do outro aquilo que nós queremos realizar em nós. E não de nos doar, e não de nos voltar e fazer. Eu faço porque a minha consciência é tranquila, porque eu gosto, porque eu me sinto bem, e não porque eu requisito algo em troca. O nosso amor ainda vai muito nessa dimensão de requisitar, de pedir, não é? De, na verdade, não nos emancipar enquanto espíritos que somos, cada um com as suas particularidades, mas de depender do outro, de ficar apegado ao outro. Isso é muito forte na nossa condição. Então vejam que beleza. Há aí um retrato panorâmico, bastante sucinto, mas muito significativo com relação à nossa condição. Essa morada em que nós estamos, que é o planeta Terra, e existem outras moradas que são de prova e expiação, como o nosso planetinha. E ela é muito interessante porque ela sai do planeta Terra e ela faz uma espécie de reconhecimento com o mentor que a assistia, e ela consegue ver a Terra de longe. E ele pergunta: você é capaz de identificar em qual direção está o planeta Terra? E ela não consegue identificar. E ele aponta a direção e ele diz: veja aquele ponto preto pequenininho. Aquele ponto preto pequenininho é o planeta Terra. Não é? Ela vai para Saturno. A gente vai ver aqui a descrição que ela faz de Saturno, que é um planeta próximo ao nosso, e um planeta que está num nível de evolução acima do nosso planeta. Não é? Então vejam, não podemos pensar, é muita vaidade, é muito farisaísmo, é muita presunção, acharmos que o nosso planeta, ou que nós somos as únicas criaturas pensantes do universo. Quem somos nós? Quem somos nós? Que não resolvemos todos os tratados e os problemas que a natureza coloca, porque a ciência não consegue explicar tudo. Que não conseguimos ainda utilizar, ou melhor, cuidar da mãe terra, da mãe natureza, com o devido cuidado que ela merece. E estamos sofrendo os males disso. Que não conseguimos viver harmoniosamente em sociedade. Que não conseguimos viver harmoniosamente nos pequenos grupos que constituímos, porque o egoísmo ainda impera. Então, é muita presunção acharmos que somos a única criatura pensante do universo. A Terra é um dos planos mais obscuros e repletos de amargura. Basta isso para entender por que é muito difícil, às vezes, estar encarnado.
E não só encarnado, porque isso não se aplica apenas para os encarnados, para os desencarnados também, que estão vinculados ao planeta Terra. Aos desencarnados que estão ligados, que estão na nossa superfície terrena. Não é? Kardec diz que há, na verdade, ele fala que existem bilhões de espíritos que pululam ao redor da Terra. E quando ele fala pulula, esse termo pulular aí é no sentido de que são perturbações que envolvem o planeta Terra. Porque não basta... Tudo que nós pensamos aqui em relação ao nosso querido planeta Terra não é apenas para nós que estamos encarnados, para os desencarnados também, que estão em condição moral semelhante à nossa condição. Não é? Então, as almas acendradas no amor, que somos nós, a Terra é bem o recanto do exílio e das sombras. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer, ele compara a Terra a um hospital, a uma penitenciária, porque nós realmente estamos presos. E por que estamos presos? Porque Deus nos prendeu, é isso. Deus é punidor e coloca castigos, impõe condição que seja do sofrimento, como aquela ideia do silício que as pessoas tinham que carregar para sofrer. Não, porque isso diz respeito a quê, gente? A nossa condição. Vamos fazer uma avaliação muito rápida aqui. Quantas vezes vocês reclamaram no dia de hoje? Quantas vezes vocês emitiram palavras ou pensamentos de reclamação? Vamos contabilizar isso durante uma semana. Contabiliza agora durante um mês. Vamos fazer essa contabilidade com nós mesmos. Agora, o quanto que estamos nos mobilizando para resolver? Para empreender os esforços e dizer, o que eu preciso aprender com tudo isso? Qual é a lição? Qual é a leitura que a vida está me pedindo? E que eu preciso responder diferentemente? Qual é o nosso investimento nessa direção? Ou se o nosso comodismo é sempre pelo caminho da reclamação? Não é? Então, precisamos pensar nisso. Vamos conhecer as impressões de Maria João de Deus sobre o planeta Saturno. Então, nessa viagem de reconhecimento que ela faz, assistida por um espírito que não é identificado o nome, ela conhece Saturno. E vejam o que ela vai nos dizer. O Sol azulado de Saturno. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro, porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia. Tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade. Arrancando do cenário majestoso que eu presenciava, tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Vejam, amenidade, brandura, temperatura agradável, um sol de colorações ou de luzes diferentes da nossa. Nós não podemos achar que o sol será sempre dessa cor, como nós observamos aqui. E que as plantas têm sempre essa coloração esverdeada. Ela vai dizer, inclusive, que a vegetação chega a ter uma tonalidade diferente. Então, isso é mais uma evidência de que nós não podemos carregar, muitas vezes, essa expressão popular que nós usamos do umbigo. Não tem a expressão do umbigo? Que do mundo na barriga, do umbigo... O centro do universo. Não podemos. Vejam que
algo que parece que é tão definido para nós como a coloração do Sol, é amarelo, claro que o Sol é amarelo, se revela azulado no planeta Saturno. Então, como que eu não tenho que aprender? Como que eu não tenho que modificar a minha forma de ver? Para que eu possa me adiantar, para que eu possa progredir, para que eu possa, inclusive, estagiar em outras moradas. Podemos ir para outro planeta quando desencarnarmos e tivermos que reencarnar? Nada exclui essa possibilidade que possamos ir para um outro mundo, para um outro planeta. Então, interessante observarmos aqui como nós não podemos ser muito dogmáticos, no sentido de estabelecer verdades e que não podemos enxergar de uma outra forma, inclusive a nós mesmos, no sentido de que há algo em mim que eu posso ajustar, ainda que mudar seja tão difícil, ainda que reconhecer as minhas fraquezas seja tão difícil, porque dói demais, mas há algo que eu preciso ajustar. Não é? E mudando essas nuances e colorações de mim mesmo, na verdade, fazendo essa analogia. Então, o dia de 10 horas no planeta Saturno, já imaginaram um dia de 10 horas? Quem disse que queria o tempo com 36 horas, né, Jorge? Não ia ter condição de fazer como um dia com 10 horas? Não é? Como assim? Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou. Ela também se assombrou. Não é? Não só nós. Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos. Segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Aqui a situação climática é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade da eclíptica, propiciando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. É ou não um planeta mais evoluído do que o planeta Terra? Sem dúvida. Então, pluralidade dos mundos. Né? Essa imagem ilustrativa, nosso pequeno planetinha, conseguem localizar a Terra em meio a tudo isso. Olha o Saturno ali, Júpiter, ao lado de Saturno. Planeta Terra, onde está, conseguem localizar? Essa coisinha, não é? Essa coisinha. Vejam a dimensão de Saturno e o próprio Júpiter aqui em relação a nós. E nós nos achamos tão presunçosos, achamos que carregamos um mundo, que o mundo gira em torno de nós, não é? Então vejam o quanto que há de orgulho e de vaidade nesse nosso comportamento, nessa nossa maneira de analisar e de perceber, de encarar a realidade. Ela chega a narrar um momento no livro em que ela vê ela observa algo que ela pergunta se é uma nuvem, não é? Pelas colorações que se mostram, que ela compara com o que ela vê no planeta Terra. Ele diz, não é uma nuvem, são espíritos muito inteligentes, que valorizam a arte, que valorizam a cultura, que estão em reunião para trabalhar pelo próprio planeta. Então, e ela fica assim, quer dizer, quanto que há, e no planeta Saturno, os espíritos, há uma grande tendência para essa vocação da arte, do estudo, do conhecimento, muito forte no planeta Saturno. Então, por que ela vê aquelas colorações? Porque são as vibrações que emanam daqueles espíritos que estão trabalhando, daqueles espíritos que estão ali, que estão inscritos no bem, não é? Que deixam que o bem se faça e que guie as suas atividades. Quando nós chegarmos a essa condição, com certeza o nosso mundo terá essa brandura, né? Essa afabilidade que tanto Jesus pede para nós e nos ensina. Então, um resumo aqui dos mundos inferiores, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Veja, ele não chega a dizer que não existe o bem, mas é praticamente nulo. Né? Quase nulo.
à medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. À medida que nós vamos nos depurando, a matéria vai ficando o quê? Menos densa. E nós vamos nos voltando para a espiritualidade, para as necessidades do próprio espírito. As nossas necessidades ainda estão muito vinculadas pela ótica material. E nós precisamos, mais do que nunca, como conhecedores, ou melhor, como espíritas, né, de pensar nisso. Há conhecimento, há informação. Nós não estamos praticando dogma. Não é isso. Né? Vamos dizer, essa autenticidade, essa interpretação de cada um de nós, ela é necessária. Não é aquilo que Jorge manda eu fazer porque tem que ser assim, não é? Ou que eu mando que tem que ser assim. Não é não, mas eu preciso construir esse conhecimento, pensar como obra de mim mesmo, na busca dessa elevação e dessa transformação moral. Como você disse na sua prece, de melhorarmos a cada dia. Claro que eu vou ouvir os conselhos de Jorge, não é? Mas eu que preciso decidir, Bia, eu preciso decidir que eu quero avançar e assumir ser a gerência de minha vida, não é? Com o amparo e a assistência dos espíritos amorosos. Não é? Então, ainda no livro, Maria João de Deus nos diz: aqui tenho aprendido que há mundos de todas as espécies. Olha, há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza, como a essência dos sentimentos das almas. Vejam que beleza. Diversificados em sua natureza, como a essência dos sentimentos das almas. Mundo de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. E ela continua dizendo: não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas, nem derrogar os decretos do Altíssimo, que do lado de cá nos merece a mais sublime de todas as venerações. Escrevo estas impressões somente objetivando a consolação dos que sofrem, visando a amplitude das esperanças dos que não compreendem, a fim de que aguardem confiantes na bondade de Deus, o prêmio compensador da vida em outras paragens mais felizes, onde a alegria não se extingue, como na terra, e a paz é uma vibração permanente de todas as criaturas. Daí o consolo, daí a necessidade de refletirmos sobre um tema como esse, da pluralidade dos mundos, das muitas moradas da casa de meu Pai. Eu não posso dizer que o mundo inferior está excluído da obra divina e que Deus, que passa despercebido aos olhos de Deus, de forma alguma. Que mãe não é capaz de reencarnar num mundo inferior, inclusive inferior ao planeta Terra, para resgatar um filho seu que está lá? A voltar para um mundo ainda de barbárie, de selvageria, mas que ela vai fazer isso porque ela ama o seu filho e vai para resgatar, para trabalhar, para a evolução, para ajudá-lo. Se ela pede isso, isso não vai ser negado. Se ela diz, eu estou pronta, estou disposta a realizar esses enfrentamentos, isso vai ser concedido, de acordo com o seu mérito. Então, importante nós percebermos, e aí é o que o conhecimento espírita vem nos colocar, o que há de consolador. E esse consolador não é para eu ficar deitada, esperando, me refrescando. Isso não, o consolo não é esse, gente. O consolo é trabalho. O consolo é na dor agir. É movimentar esses espaços dentro de mim mesmo. E esse movimento requer inteligência, requer a busca de paz, de serenidade, requer um olhar diferente sobre as coisas e as situações. É começar a observar que eu posso reenquadrar, olhar diferentemente para o meu companheiro, para
aquele colega, para aquela situação em que eu me acho vitimado, em que eu insistentemente penso que há uma cisão, que estão contra mim, mas eu começar a observar diferentemente. Que conhecimentos, o que eu preciso investir, melhorar em mim mesmo, estudar, ler, aprender, para poder começar a enxergar de uma forma diferente. Porque o que é que nós vamos levar quando nós sairmos desse plano, desse mundo? São os egoísmos, são os embates dentro de nós? Isso é profundamente perturbador para o nosso espírito. Isso deixa sequelas tão graves em nós, que é o que nós mais vemos quando nós recebemos os irmãos que já estão desencarnados. E eles dizem muito isso, né, que perderam a oportunidade e imploram para retornar, na tentativa de sanar aquilo que não conseguiram resolver. E nós, que somos espíritas, que temos o conhecimento vasto, profundo, que a doutrina nos mostra, e nós estamos aplicando, não é aplicar, mas estamos realizando isso em nossas vidas. Não é? É quando eu digo falar é muito fácil, colocar um microfone é fácil, entende? Qual é o nosso maior desafio? É ser cristão, é ser um espírita, um obreiro, não é? Da seara do Cristo, independentemente da religião a que nós nos filiemos, nos mais diversos espaços sociais. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, para não alimentar esse farisaísmo que ainda habita em nós, se podemos dizer assim. Não é? Da presunção, do orgulho, de achar que o outro é totalmente errado e eu sou o lado do bem, da verdade, eu sou o correto. Quem somos nós? Se o mal habita em nós, e Jesus disse para o discípulo, não vou retirá-los do mundo, mas eles precisam estar no mundo para enfrentar o mal, para responder diferentemente a esse mal. Jesus diz isso aos seus discípulos. Não é arrancar o mal da terra, ele não pode arrancar o mal da terra, nenhum espírito superior pode arrancar o mal da terra. Porque o mal da terra está onde? Na árvore, está nessas frutas maravilhosas que brotam aqui, de tempos em tempo, o mal está aí. Onde está o mal? Onde está o mal? Está no trânsito? Onde está o mal? Em nós mesmos. Está no carro, no veículo? Está no dinheiro? Não. Está em nós. Daí o nosso grande... o conhecimento espírita, ele é consolador, não porque ele está me trazendo sombra e água fresca, de forma alguma. Ele é consolador porque ele requisita essa inventividade de minha parte, que é uma inventividade na lei do amor, da fraternidade. É uma inventividade de colocar em prática a lei de justiça, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito. Né? E há toda uma explanação e discussões nas diferentes obras da doutrina, inclusive da própria codificação, que são extremamente coerentes, uma obra articulada com a outra, de nos chamar a atenção para os temas que povoam a nossa vida, para essa educação dos sentimentos que nós precisamos investir urgentemente. Não vamos esperar uma outra encarnação. O que é que nós vamos poder fazer agora? Não é? Então, Joana de Ângeles, num livro intitulado Ilumina-te, quando ela fala da cidadania universal, é um capítulo especificamente sobre a cidadania universal, ela diz o seguinte: elucidando as razões do sofrimento e dos imensos conflitos que aturdem a sociedade, ampliando os horizontes terrestres e demonstrando que a casa de meu pai tem muitas moradas, que são esses majestosos ninhos de astros que gravitam nos infinitos espaços, o conhecimento espírita propõe esperanças e consolações, comportamentos otimistas e grandiosos, descerrando a cortina que impede a melhor visão do destino e da própria imortalidade. Ninguém tem dúvida de que um dia partiremos daqui. Sabemos quando? Alguém tem aí o cartão de embarque já registrado? Já fez o check-in? Não, e nem quer fazer, não é? Alguém aqui quer fazer o check-in? Check-in? Acho que não. Acho que não. Nós queremos viver. Eu escutei uma frase essa semana. Uma senhora de 40 disse, eu quero chegar aos 90. Eu disse, pensa a Deus e que se chegue trabalhando, não é?
com saúde mental, inclusive, porque percebam como o egoísmo e o orgulho nos envenenam. Nós criamos um processo de autoperseguição quando achamos que todos estão contra nós, que tudo está contra nós. Existe uma mensagem de irmã Sheila chamada Sinais de Alerta. Eu não me lembro em que livro se encontra. Eu prometo que eu posso dar o nome depois. Estava, inclusive, dentro do meu livro, não devia ter tirado. Sinais de Alerta. E ela fala exatamente disso, que nós vamos criando essas auto-obsessões. E que é o contrário de descerrar a cortina que impede a melhor visão do destino e da própria imortalidade. Todos passaremos pelo túnel da morte. Não sabemos como. Nem precisamos pensar sobre isso. Porque também se só pensa no túnel da morte, conheço quem preparou o túmulo muito antes de morrer, já mandou construir. E é meu familiar, viu? E com todo respeito. Mas é como nós vamos caminhar por essa vida. Como nós vamos caminhar. Qual é a estrada que nós estamos fazendo? Essa estrada vai ter uma destinação. Mas para ter, nós precisamos trabalhar o meio para chegar aos fins. Esse é o nosso grande desafio. Né? Então, nós vamos terminar com Joana de Ângeles, ela fala que nós somos herdeiros e cidadãos do universo. Herdeiros. O que nós estamos herdando? O que nós estamos apreendendo? O que nós estamos nos deixando marcar? O que nós estamos levando? Precisamos pensar sobre isso. E é muito belo quando ela diz que nós somos herdeiros e cidadãos do universo, a conquista das estrelas. Eu vou poder conquistar uma estrela? Está conquistando todos os dias, quando está cuidando do filho, criando, quando está cuidando das plantas, quando está fazendo todas essas obras que são o quê? Construtivas no bem. Está buscando, está acendendo estrelas dentro de si próprio. Nós precisamos fazer essa luz. Nós dizemos muito, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não é assim que a gente fala? Mas o que você está fazendo para lançar essas luzes dentro de você? Porque Deus nos abençoa sempre. Mas o que o seu coração está lançando? O que o seu pensamento emite para permitir que você receba essa proteção, esse cuidado? Porque Deus nos abençoa sempre. Deus nunca vai esquecer de nós. Há sempre alguém se preocupando com nós, né, conosco. Mas o que nós estamos fazendo? Vamos lembrar da parábola do semeador? Qual é a terra do meu coração? É aquela terra que as sementes não vão germinar, que vão ser levadas pelos pássaros? Ou é aquela terra que eu vou adubar e que eu vou conseguir ali, como um aprendiz do Evangelho, que eu vou conseguir produzir esses frutos? Ah, mas só quando eu for esse espírito superior. E como é que você vai se transformar no espírito superior? Espírito superior é uma titulação que vem de fora, é? Não, é um trabalho de dentro. E de dentro na ligação com os meus semelhantes. Então, como nós somos herdeiros e cidadãos do universo, a conquista das estrelas, vamos pensar nessas estrelas de nossa vida e nas estrelas desse mundo maior que nós somos convidados a trabalhar para, pela porta estreita, chegar nesse mundo maior. Vamos refletir, terminar com a poesia de Olavo Bilac, que eu acredito que alguns de vocês devem conhecer. Ouvir estrelas. Nada como um poeta para desautomatizar a nossa visão da realidade e nos dizer que é possível, sim, ouvir estrelas. Joana de Ângeles dizia que somos herdeiros. Saber se vocês registraram a frase. Somos o quê? Herdeiros e cidadãos do universo, a conquista das estrelas. O poeta vai nos dizer que é possível ouvir estrelas. Se eu não as conquistei ainda, mas eu posso ouvi-las. Vamos ver o que ele diz. Ora, direis ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol,
saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso canal? É o amor. É o amor. Então, fica a mensagem de Olavo Bilac para todos nós. O que o Joana de Ângeles nos diz, que somos herdeiros e cidadãos do universo, a conquista das estrelas. Então, pensemos. Precisamos amar para entender. Precisamos nos permitir, nesse sentido de essa boa vontade em nós, né? E a convocação do Cristo é todos os dias na nossa vida. Não precisemos encontrar, não esperemos por uma tragédia para nos arrumar. Não. Não precisamos de uma doença grave para isso. Vamos arrumar no nosso miudinho do cotidiano, nas experiências do cotidiano, do dia a dia, nas dificuldades, nas nossas relações. Aprendamos a ouvir. Aprendamos a deixar que essas estrelas estejam em nós, porque elas estão em nós. A divindade habita em nós. O eu divino que todos nós carregamos. Ninguém aqui vem com erro de fábrica, sem eu divino. Não. Não. Exato. Então, nós vamos finalizar. Fica a mensagem para todos nós e faremos a nossa prece. Só quem pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. A prece quem faz? Sou eu mesma que farei a prece. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento, por todas as vibrações que aqui recebemos. Senhor Jesus, que alegria, Mestre querido, podermos estar aqui reunidos nesta noite, nesta casa cativa ao nosso coração, que é o Grupo Caritas. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, pela existência dessa casa, desse grupo, pela proteção amorosa e constante dos benfeitores que aqui trabalham, pelos que trabalham no plano encarnado, Jesus, pelos que aqui adentram toda semana, procurando ouvir as estrelas, procurando lançar luzes dentro de si próprios, na tentativa, Senhor, de operarmos essas mudanças que tão necessárias para a nossa melhoria, para nosso adiantamento espiritual. Rogamos a Ti, Mestre querido, que continues a abençoar esse grupo e que todos que aqui estão presentes, Senhor, possam, sentindo-se envolvidos por esse abraço amoroso, possam compartilhar com os seus semelhantes as vibrações que ora recebem, que possam, Senhor, infundir essas vibrações nos seus lares, seus ambientes de trabalho, que possam, Senhor, partilhar como quem oferece um copo d'água para aquelas pessoas que necessitam tanto, Senhor, do Teu afago, da Tua misericórdia, aquelas pessoas que muitas vezes estão equivocadas, estão vivendo os desatinos do orgulho, do egoísmo, esses que às vezes fazem parte da nossa convivência mais próxima, que possam ser amparados, que possam ser abençoados, e que Tu possas também, Jesus, amparar aqueles que estão aflitos pela doença física, que são, Senhor, esses enfrentadores da prova da doença física, que Tu possas assisti-los e ampará-los, e que possamos, Senhor, cada vez mais, unidos por esse propósito de amor e de fraternidade, que possamos nos irmanar e que possamos deixar o nosso coração, Senhor, ser baforizado, perfumado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia infinda. Que
Que a tua luz, Mestre querido, envolva, abençoe, proteja e se faça presente em todos os corações que aqui estão. Que assim seja.